E aí guys, beleza? Quem fala com vocês aqui é o Cross. E hoje eu vou passar para vocês dicas do meu guia de PVP do Black Desert Mobile, certo? Esse guia aqui que eu vou fazer para vocês, ele é mais para vocês terem um entendimento das mecânicas do BDM, tá? Primeiramente eu vou falar para vocês como funciona de fato as classes, tá? Para que vocês tenham um entendimento de que aqui no jogo eles não abordariam classes, mas no caso arquétipos dentro do game. Então, sem enrolação, bora pra vinheta. Então, Cross, explica pra gente como é que funciona, no caso, o sistema de classes. Dentro do Black Desert, basicamente, ele não teria o que a gente chama de Holy Trinity, certo? Caso você vive numa caverna e não conhece o que é o sistema de uma Holy Trinity, eu te explico. Holy Trinity, ele é um sistema de junção das classes para que elas trabalhem em conjunto, que seria o quê? Um tanque, um DPS e um healer. Praticamente essas três classes, elas trabalhariam em conjunto para que coexistisse dentro de um MMORPG. No Black Desert, no caso, ele não adere à ideia de uma Holy Trinity. Por quê? Porque praticamente você dependeria de outras classes para que você pudesse fazer os eventos dentro do jogo. Não necessariamente que não dependeria das outras classes para jogar também no BDM, mas dentro do Black Desert a sua classe é autodependente, sendo que você não precisaria de uma PT ou uma party para que possa fazer os eventos. Como por exemplo, o Holy Trinity, como eu citei para vocês, ele se basearia em um tanque, que praticamente é um personagem que seguraria agro praticamente contra os monstros próximo dele. Ele tancaria protegendo a sua party com os demais monstros ou um boss. Teríamos o DPS, que praticamente são baseados em classes como arqueiro ou assassino, que eles causariam efeitos negativos dentro dos monstros, certo? Como congelar, como envenenamento, paralisia. Isso faria como ajuda. E no caso o healer, que são baseados nas classes mágicas, seja ela de ataque ou seja ela de apenas cura. Então, basicamente é assim que funciona uma Holy Trinity, praticamente uma ajudando a outra a coexistir. Como eu até citei, o Black Desert, como ele não adere a isso, então a sua classe, se ele precisasse de cura, né, como um healer, ou no caso ataques mágicos fortes, seria utilizando ou o Serret, certo, como cura, ou algumas habilidades passivas como cura também, ou no caso como uma classe mágica de ataque dependeria de AoE, né, como um tanque também poderia depender de AoE para ter danos fixos, né, e altos nos seus oponentes, ou também um DPS que dependeria de utilizar o Ahib ou o Labreve para que tenha a maior possibilidade de danos altos dentro dos inimigos, e alguns ACCs das próprias habilidades que causariam sangramento, queimadura, paralisia ou até mesmo congelar dentro do Black Desert, certo? Então entendemos aqui que o BDM ele literalmente não aceita utilizar isso daí, para que, como ele é um RPG praticamente moderno, ele quer que o jogador jogue apenas o game por si só, certo? Eu sei que isso quebra a imersão de um MMORPG, porque no MMORPG naturalmente você dependeria das outras classes. Aqui no caso você tenha uma função assim, só que seria em eventos específicos, como por exemplo o Ofin, né, que você precisaria de outras classes para que possa lutar contra aquele monstro gigante com um HP absurdo. Você também teria que ter numa Node War, praticamente. Na Node War você vai precisar de classes em posições específicas para poder fazer o seu trabalho, né? E no caso também teríamos a Siege, né? Temos a Siege, que é quase uma Node War, só que é uma coisa mais complexa, né? Ela tem eventos ali dentro que você precisa fazer para que você possa chegar até um artefato lá e tentar derrubar e levar o castelo dos inimigos. Então é praticamente assim, entendeu? Meio que o Black Desert, como ele não adere a esse sistema, ele tenta você ser autodependente. Ok, Cross,
mas você não explicou exatamente qual que seriam as classes do jogo. No caso, como eu falei para vocês, eu acho que aqui no BDM eles não teriam classes, mas arquétipos. Então, o que seria arquétipos? Eles seriam padrões ou modelos dos personagens, sendo uma coisa mais simplificada. É como se você estivesse jogando um jogo de luta. Num jogo de luta, você teria praticamente considerando umas 3 classes. No caso, que seria o Rushdown, certo? Um Grappler e um Zoner. Praticamente no BDM a gente tem esses 3 sistemas de classes. Por que, Cross? Como assim um jogo de luta? Isso não faz o menor sentido, sendo que aqui é um MMORPG. Sim, só que como as classes são autodependentes, como eu expliquei para vocês, praticamente quando você utiliza essas classes entre uma arena e um massivo, é onde você vê que esses destaques de classes funcionaria dentro do Black Desert. Então vamos lá. Detalhe, isso daqui é uma minha opinião sobre o sistema do jogo, certo? Como muitas pessoas não fizeram um vídeo explicando, aderindo à ideia de uma forma mais simples, então aqui eu vou tentar fazer de uma forma que vocês entendam e que é uma forma mais simples e rápida de entender. Então vamos lá. Primeiro, teremos o Rushdown, certo? Rushdown, dentro de um jogo de luta, eles seriam aqueles personagens que colocariam pressão no seu oponente. Ele faria com que o adversário teria que pensar rápido antes de tentar qualquer movimento contra esse tipo de arquétipo, de classe. Por quê? Esse personagem ele praticamente obriga o oponente a ter uma abertura para que ele possa começar a combar nele e que dê um dano maior. Praticamente esses tipos de personagens eles teriam mais resistência, para que assim ele teria como se aproximar, certo? E se caso houver uma punição nesse tipo de personagem, ele poderia resistir um pouco mais. Isso lembra mais ou menos o que? Um tanque, praticamente, certo? Claro que não tem aquela função de agro, como expliquei para vocês, mas praticamente esse personagem ele tancaria praticamente os oponentes, certo? E obrigando a eles a usar uma esquiva, ou se eles não usarem, eles vão acabar tomando algum efeito negativo de derrubada ou queimadura nos ataques que o cara estiver utilizando. E classes que poderiam entender próximos a isso seria, no caso, um Zikr, um Hashashin, um Marvórcio, certo? Uma Prímula. Então essas classes elas só funcionam para atacar o oponente. Claro que eles têm grandes chances de movimentação utilizando a própria skill. Só que se vocês forem analisar, as skills que são utilizadas para essas classes são de aproximação e ataque. Ou seja, fazendo uma certa pressão em seus oponentes. Agora vamos falar sobre a outra classe, no caso que seria os Grapplers. Os Grapplers dentro do BDM, ele funcionaria como? É praticamente uma classe meio que DPS. Por quê? No Grappler, ele praticamente faria o que? Ele utilizaria Command Grab, fazendo restrições de golpes, ou seja, um ACC, de restringir um golpe como se fosse uma paralisia, ou no caso de algum efeito negativo, utilizando as suas habilidades de ataque rápido. No meu caso, o Striker, ele causaria sangramento, e não só sangramento, como ele também sugaria a vida do oponente. Então vamos lá. Então pensa comigo. Como ele tem ataques rápidos, o Striker, por conta das suas rotações, então ele se adere a um DPS. Mas como ele tem algumas habilidades de Command Grab, que é o que a gente chamaria de um Grappler, ele praticamente neutralizaria, deixando o oponente travado. E que classes aderiam além do Strike que faria isso? No caso, a Paladina, o Gladiador, o Titã, certo? A Nova, que ela não só dá Grappler, ela também tem ACCs negativos, como congelar. Então praticamente a gente teria o que aqui? Teria classes de fácil rotação de habilidades, utilizando o Grappler, e com muito dano, causando dano ao oponente. Por quê? Porque ele utilizaria o Grappler não só para restringir os movimentos, como também para estender esse combo para maior dano. Então praticamente essas classes é o que daria muito dano. Só que qual que é a fraqueza desse tipo de classe? É aproximação, ou seja, por mais que ele tenha que se aproximar, ele tem muitas habilidades que, primeiro, rápidas as habilidades,
Segundo, as habilidades que, se ele tomar qualquer porrada, ele pode tomar um ACC que ele seria derrubado, seria nocauteado, ou ele tomaria um stun, certo? Esse tipo de classe, por ele ter que ter uma obrigação de fazer uma certa pressão nos seus oponentes, se ele não souber atacar corretamente ou acionar o Command Grab corretamente, ele praticamente vai ter o quê? Ele vai ter um contra-ataque. E também ele teria a pior das funções dentro do jogo aqui do BDM, que é aprender a rotacionar as suas habilidades, que é muito mais difícil, porque tecnicamente você tem que utilizar alguma habilidade que te daria algum benefício, certo? Para que você ative, vamos dizer assim, desbloqueie um dano maior. Vou fazer uma comparação com duas classes aqui para vocês entenderem a lógica. O Striker, ele praticamente é obrigado a se aproximar do oponente, utilizar uma habilidade passiva, que é a Adamantina. A Adamantina faria o que? Aumentaria 30% um dano quando ele acerta o oponente. Na próxima skill, ele aumentaria 30% de dano nessa skill que ele fosse acionar. Então, ou seja, você teria que rotacionar suas skills, utilizando a Adamantina e a próxima skill mais forte com o Strike. No caso a nova, você teria que utilizar 4 a 5 habilidades, se eu não me estiver enganado. Você desbloquearia a Rainha, que é uma sumo que ela faz no meio do campo, que não só a sua personagem estaria atacando o oponente, como essa segunda sumo apareceria e daria muito dano no adversário. Então, tipo assim, imagina, ela é, além de um ótimo DPS, ela também é uma grappler, certo? Que ela utiliza o Command Grab para restringir ou neutralizar o movimento do oponente. E quando eu digo movimento, eu digo não só apenas dele andar para lá ou para cá, mas diretamente ele acionar uma habilidade na classe e ele tomar uma restrição daquele golpe. Vamos imaginar a seguinte: se caso, vamos supor, você usou uma Adamantina para bloquear o primeiro ataque dele e rapidamente utilizou o Grappler, você cancelou aquela habilidade de ela continuar em efeito. Agora vamos falar do Healer e, no caso, classes mágicas, né? Praticamente seria os Zoners. Os Zoners dentro do game, eles são classes à distância. Só que aí os Zoners, eles aderiam não só classes DPS, né, como um arqueiro, mas também como classes mágicas. O problema é que o Zoner, ele é uma classe dentro do Black Desert a tomar um knockdown, que seria uma derrubada, porque eles não utilizam muito uma super arma ou guarda frontal, certo? Então praticamente essas classes, elas são fácil de dar muito dano nos oponentes, por conta delas não só ser a longa distância, mas que sim, poucas habilidades que eles utilizam dariam muito dano. Só que praticamente cada movimentação que eles fazem é praticamente um método de você se esquivar. Então, quando um adversário se aproximar, além de ele poder utilizar a habilidade para atacar, né, como uma esquiva, ele também não utilizaria a própria habilidade de esquiva, né, aqueles porquezinhos de esquiva, para que você não gaste e tenha mais movimentação dentro do jogo. O que eu estou explicando aqui é que um Zoner, ele teria fácil movimentação, certo? Ao utilizar as suas habilidades, porque não só servem para ataque, como para esquiva. E a esquiva em si é o que ele menos utilizaria dentro do game, tendo a possibilidade de ficar mais tempo vivo, só que eles são obrigados a lutar de longa distância, porque se eles forem lutar de próximo, praticamente eles vão tomar uma peia do caramba, entendeu? Então é isso, é praticamente assim que o Black Desert adere às suas classes, sendo elas como um Rushdown, como expliquei para vocês, um Grappler e um Zoner, certo? E isso são sistemas de jogos de luta, mas a gente tem diferenciação entre questão de ter arena e massivo, certo? No arena é praticamente uma batalha entre 1x1 e é o que praticamente adere essas três ideias. E no massivo é praticamente aonde funciona também a mesma pegada, por conta de Command Grab, por conta de ser um Rushdown e por conta de se manter à distância, mas dentro do game o massivo ele teria muitas habilidades que você poderia utilizar, tá? Esquivando, pulando ou o que for, mas você teria mais resistências por conta de que você estaria enfrentando não apenas um oponente,
mais vários, entendeu? Então praticamente tanto como uma arena quanto um massivo funciona da mesma ideologia de ter um zoner, grappler e um rushdown, certo? Então é isso, guys. Praticamente é assim que funciona o sistema de um jeito simplificado, entendeu? Para que vocês entendam como funciona de fato, e se você parar para analisar, realmente faz sentido. Tenha sido um pouco mais fácil de entendimento. Agradeço por ter ficado aqui, valeu, falou e até mais.